e o dinheiro está presente todos os dias. Então, é importante nós sabermos lidar com ele para atingirmos os nossos objetivos, tanto nos nossos negócios como empreendedores, como na nossa vida pessoal. Porque muitas vezes as pessoas pensam que basta ganhar muito e está tudo bem. Não, se nós não soubermos gerir, não vai estar tudo bem, porque tudo que vai entrar vai sair e nós não vamos ter realizado nada. Não sei se alguém aqui tem alguma nota a dar sobre isso. Não estejam envergonhados. Nós esperamos mesmo que vocês participem ou aqui pelo chat ou, ou se quiserem falar, também podem falar. Eu vou começar por vos apresentar um mapa que eu levo sempre em todas as minhas palestras para começar a conversar um bocado com vocês sobre o tema. Deixa só aqui partilhar e para vos dizer um bocadinho onde é que entra o empreender na nossa vida financeira. Deixa aqui compartilhar a minha tela para vocês verem. Pronto, e vou maximizar. Pronto, todas as pessoas que participam de uma ação minha veem esse slide, que é sobre o caminho para a independência financeira, que eu acho que é muito interessante e é onde nós, que é o grande objetivo quando começamos a cuidar da nossa vida financeira. E em primeiro lugar, nós colocamos o rendimento, porque sem dinheiro nada acontece, nós já somos adultos, quando somos adultos já não temos o pai e a mãe aí a tratar de tudo. Depois é preciso saber poupar, e poupar não é só na nossa vida pessoal, é poupar também quando temos um negócio, porque às vezes que há pessoas que querem empreender, é verdade, mas depois colocam muito custo dentro do seu negócio porque não conseguem fazer poupanças. Então, poupar é muito importante, poupar vem logo a seguir ao dinheiro que nós gastamos, poupamos para objetivos, poupamos para emergências, e a seguir nós temos o investir, que é sobre multiplicar e deixar as nossas poupanças trabalhar para nós. Esse investir que nós apresentamos aí é um investir mais em formato de renda passiva, quer dizer, eu coloco o meu dinheiro, por exemplo, há pouco tempo houve a venda das ações do Dubai, eu compro aquelas ações do Dubai e se elas se valorizarem com esse investimento, então eu ganho dinheiro quando fizer o cash out dessa compra que eu fiz das ações do Dubai. Depois nós temos então o empreender. O que é esse empreender? É começar um negócio que pode ser dentro da nossa formação, mas que pode ser também dentro daqueles nossos outros interesses, porque nós temos muitos outros interesses e são os nossos interesses que nós podemos despertar e a partir daí transformá-los em negócios. Eu posso gostar de culinária, eu posso ser um fotógrafo, gostar muito de fotografia, eu posso trabalhar como personal trainer ou gostar muito de exercício físico, eu tenho uma formação para isso, então a partir daí eu posso criar um pequeno negócio para ser uma fonte de renda para mim. Então, eu queria que vocês pensassem aqui ou partilhassem quais são os vossos negócios e no que é que vocês pensam. E muita gente pensa que para iniciar um negócio precisa de muito dinheiro, não precisa. Nós até podemos começar negócios sem dinheiro. Eu vou interromper aqui essa partilha e vou mandar-vos uns links de artigos no portal que são muito interessantes, mas esses links vocês vejam depois ou então deem uma olhada rápida e podemos falar sobre isso. Um desafio que muita gente tem é achar que precisa de muito dinheiro para começar um negócio. Então, nós temos que pensar se realmente precisamos e dá para começar com aquilo que nós temos disponível. Então, eu vou partilhar aqui um artigo que nós temos publicado sobre como iniciar um negócio sem dinheiro. Então, existem aqui
com pouco ou quase nenhum dinheiro. Existem aqui algumas estratégias, isso tudo voltado para negócios pequenos. Negócios maiores têm outro tipo de investimento necessário, mas se eu quiser começar um negócio pequeno, então eu posso começar um negócio sem qualquer dinheiro. Então, eu vou-vos mandar o link, vocês cliquem, vai abrir outra janela, fica já guardado. Então, Balduino deixou aqui uma mensagem que o título que ele atribuiu é Caso Misha, porque comecei muito cedo a fazer pequenos negócios e desejo atingir, expandir os meus negócios. O meu grande desafio é financiamento. Pronto, para financiamento, o que é necessário? Existem vários tipos de financiamento. Então, o Balduino pode fazer um financiamento pessoal, ou seja, vou poupando para determinado objetivo no meu negócio, ou pode associar-se a outras pessoas. Essa é uma segunda opção. Eu posso pegar e arranjar, posso não ter tanta condição financeira, quero levar um negócio para outro patamar, então eu posso arranjar sócios que tenham uma maior capacidade financeira e outros atributos, porque muitas vezes só o dinheiro não é suficiente para poder contribuir para nós elevarmos esse negócio. Terceira opção de financiamento pode ser um microcrédito. O microcrédito é uma opção que muitos pequenos negócios utilizam. O microcrédito tem a desvantagem de ter taxas muito altas, ok? Então, o que é que o Balduino pode fazer? O Balduino pode ir a uma agência de microcrédito, se não me engano, o valor máximo que eles emprestam é até 7 milhões de kwanzas. Então, o Balduino pode ir pedir uma simulação, perguntar não ofende, pode pedir uma simulação sobre o crédito, o valor que necessita, e a partir daí vai ver se o seu negócio tem capacidade para gerar o suficiente para pagar o empréstimo e para poder para pagar as taxas de juros do empréstimo e para poder fazer o negócio crescer. Okay? Então, temos que levar isso em consideração. Depois, temos então crédito na banca comercial formal. Este crédito pede garantias reais. Então, se o Balduino estiver num nível de negócio que já pode pedir dinheiro ao banco, de acordo aos tipos de empréstimos que eles têm, tem que ter garantias para mostrar. Tem que mostrar, tem que ter um negócio legalizado, porque muitas vezes o negócio está informal e dessa forma não é possível conseguir o financiamento que pretende, tem que ter um negócio formalizado, tem que ter a documentação financeira para ver se o negócio está a crescer, se o negócio tem vendas suficientes, então o banco vai solicitar isso tudo e vai pedir garantias reais, o que é que a empresa tem, o que é que o Balduino tem em seu nome para servir de contrapartida para o crédito que vai receber. Então, é nessa parte do desafio do crédito e também há uma pergunta que as pessoas não fazem. Muitos empreendedores querem ter um negócio, não fazem, que é todo mundo quer o dinheiro, ok, mas para que é esse dinheiro? Existe um plano dessas necessidades? Então é necessário fazer uma lista do plano das necessidades. O que é que eu preciso? Preciso de um computador, custa X, preciso de uma mesa, custa Y, preciso de alugar um espaço, custa X por mês. Fazer um mapa das necessidades, do que esse dinheiro vai, para que esse dinheiro vai ser utilizado e se esse dinheiro vai ser utilizado só para gastos ou se os gastos vão fazer com que a empresa venda mais, produza mais e gere mais negócio. Porque outro erro é que as pessoas pedem empréstimos e gastam não em gerar valor na empresa e depois na altura de pagar não têm condições para pagar porque não se prepararam para tal. Então, Balduino, espero que tenha tomado notas para poder levar o seu negócio ao outro patamar. Deixe-me ver aqui mais, o que é que mais eu trouxe para vocês.
para falarmos um bocadinho. Então, é importante também nós, como empreendedores, pensarmos que características é que nós temos que trabalhar para conseguir levar o nosso negócio avante, porque empreender não é fácil e no nosso país mais difícil ainda, porque nós temos muitos problemas transversais, então é necessário nós como empreendedores também trabalharmos em nós. Então, outro ponto muito importante que eu trouxe para partilhar com vocês é a questão de algumas características que fazem parte dos empreendedores, ou seja, nós não nascemos com essas características, mas ao longo da nossa vida, ao longo do nosso aprendizado, ao longo das conexões que temos com as pessoas, podemos desenvolver. Então, uma delas, sociabilidade. Por quê? Porque nós vamos precisar de falar com clientes, falar com fornecedores, falar com parceiros. Então, se eu não sou uma pessoa sociável, ou se não tenho um parceiro que trabalhe comigo, que seja, eu não vou conseguir construir relações. Então, é importante nós trabalharmos nas relações para podermos levar o nosso negócio avante, e a sociabilidade ajuda muito na questão do networking, que é de nós conhecemos pessoas e temos contactos profissionais. Depois, a iniciativa. O que é que isso quer dizer? Eu posso ter 1000 ideias e não colocar nenhuma em prática. Conheço muita gente assim, que tem sempre ideias, cada mês uma ideia nova, mas na hora de colocar ação não coloca em prática. Então, temos que começar a ter as ideias e fazer esquemas de colocar as coisas para frente. Depois é preciso ser dinâmico, porque se esperarmos muito tempo, mesmo com as nossas ideias, ou se andarmos naquele passo de camaleão, nada vai acontecer. É preciso também persistência, ok? Porque problemas acontecem todos os dias com todos nós. Quando é o trânsito, é o funcionário que mexeu. Quando é o funcionário que mexeu, é a fiscalização apareceu, nós não tínhamos um alvará, não tínhamos, estava a faltar uma documentação, alguma coisa, então nós temos que ter persistência e temos que ter uma orientação para objetivos, ok? Quais são os objetivos que eu tenho para o meu negócio, o que é que eu quero realizar, quais são os objetivos que eu me proponho e quais são os passos para fazer isso acontecer. Depois, a seguir, o que é que nós temos mais nas características empreendedoras? Está comprometido, porque há muitas pessoas que querem ter um negócio, começam um negócio, mas não estão comprometidas. Então, eu monto o espaço, por exemplo, se eu tiver um restaurante, monto o restaurante, ponho tudo aí, mas depois deixo os funcionários sozinhos e não controlo o restaurante. Então, é importante nós estamos comprometidos com o nosso negócio. Inovação também é muito importante, porque não precisa gritar. nós temos a tendência de fazer tudo da mesma forma que já estamos acostumados, mas precisamos de inovar, ver quais são as novas tendências no nosso mercado e também ter curiosidade e capacidade de adaptação, porque as coisas mudam. Não é diferente. E é importante nós trabalho, ganhar dinheiro. termos essa capacidade de adaptação. Então, acho que alguém tem o microfone aberto, acho que é o Mauno Capitão, e eu vou pedir para falar sobre as características empreendedoras, já que tem o microfone ligado, vamos aproveitar. Se tem alguma, boa noite a todos. Se tem um negócio, se não. Boa noite. Boa noite a todos. Conseguem me ouvir? Consigo ouvir. Aliás, antes de mais, gostava de elogiar a iniciativa. Na maior parte das vezes, o que encontramos é que as pessoas começam logo com cobranças, sem saber mais ou menos o que é que nós estamos a comprar. E pronto, eu sou um usuário ativo do LinkedIn. Quando vi mais ou menos o anúncio sobre o que se tratava, não perdi tempo e decidi então participar. Okay. Mauno Capitão é meu nome. Eu tenho, sim senhora, um negócio
Eu sou gestor de uma pequena empresa. No caso, estamos alinhados na área de contabilidade, formação profissional e gestão de recursos humanos. São os serviços que nós prestamos. E, no entanto, como estavas a dizer, realmente, iniciar um negócio, às vezes as pessoas têm esse padrão de que apenas tem que ter algum fundo na mão. Mas a minha visão sobre isso e o que eu aprendi ao longo do processo de empreendedorismo é que a primeira fase do empreendedorismo parte do investimento que ele faz em si mesmo. Quando falo de investimento, que a pessoa fala que faz em si mesmo, está a falar das competências técnicas e profissionais que essa pessoa que quer empreender vai adquirindo ao longo do tempo. Ou seja, todos nós, de alguma forma, recebemos formação acadêmica e muitas das vezes não conseguimos disseminar ou usar o conhecimento que absorvemos ao longo do ensino médio, ao longo da universidade. E quando terminamos o médio, a universidade, tudo o que esperamos é um emprego. E nos esquecemos que nós temos o essencial em nossas mãos para iniciar exatamente aquilo que é o que se espera, né? Eu costumo dizer, às vezes, pessoas que fizeram, por exemplo, o curso de gestão de empresa. Para mim não faz sentido alguém estudar gestão de empresa, terminar a licenciatura em gestão de empresa e dar à espera que alguém o contrate. Para mim, uma pessoa que terminou a licenciatura em gestão de empresa deve estar à altura de criar um negócio, de criar um projeto viável, né, que seja produtivo, no caso, para a sociedade. Então, por acaso, as etapas, as fases que a Márcia acabou de mencionar, sociabilidade, iniciativa, falou, tem mais uma persistência, orientação para os objetivos. Se a pessoa também não tiver, infelizmente, não vai a lado nenhum. A primeira etapa é que, para começar a fazer um negócio, tu precisa dizer às pessoas, olha, eu tenho isto, eu posso oferecer isto. E isto só vamos conseguir partilhar se realmente estivermos rodeados de pessoas, se a gente se fazer chegar a essas pessoas. A iniciativa é aquilo que a Márcia definiu muito bem, pessoas que vêm com ideias brilhantes, mas têm medo de começar. Né? Têm medo de dar início a essas ideias maravilhosas que têm. E muitas vezes só assustam a ideia, alguém já está implementando, eu já estava pensando nisso, eu devia ter feito isso, agora outro está fazendo, está dar certo. E tenta iniciar, ou seja, tenta imitar. Alguns partem por imitação, esquecem das fases, né? Que todo o processo requer seguir etapas e visualizamos logo o resultado final. Por isso é que muitos empreendedores começam, mas não tardam, fracassam, porque eles focam-se muito nos resultados finais e não no processo em si. Não na estrutura que a Márcia acabou de apresentar, que a pessoa primeiro precisa se socializar, precisa ser dinâmica, precisa cultivar a persistência, precisa estar comprometido com a ideia que ele implementou e, por fim, ir inovando ao longo do tempo. As pessoas não conseguem visualizar isso e logo entram num negócio e não conseguem se manter no mercado. Não tarda, fecha. Então, o resumo de tudo o que falou, acho que é isso que eu tirei proveito até então. Então, vou deixar com que os outros também partilhem alguma coisa conosco. Muito obrigada, Mano. Foi muito boa essa intervenção. Ainda bem que apanhou a nossa publicação no LinkedIn e entrou aqui, é verdade. Sobre os estudantes, o que eu queria dizer, qual é a questão? A questão também para os nossos cursos muitas vezes são muito teóricos. Então, nós não temos aquela parte do estágio, nós não temos aquela parte da pessoa estudar e trabalhar. Então, existe muita falta de confiança, existe realmente muito medo. Algo que auxilia as pessoas nesse sentido, os mais novos, os estudantes, quem não tem tanta experiência, é a mentoria, temos que encontrar mentores e também são os grupos, porque muitas vezes, ok, eu sou engenheiro, eu sou contabilista, ou até mesmo sou empreendedor, quero ter negócios, mas não estou dentro de nenhum grupo profissional, não lido com os meus colegas, não lido com pessoas que têm negócios similares aos meus e é importante isso para nós constituirmos contactos
para nós termos ideias e para nós aprendermos como é que a coisa deve funcionar. Então, muito importante também dizer que medo todos temos sempre. Eu, por exemplo, nesse momento já falei para muita gente desde que comecei o projeto do Camba Rico, e quando eu saí da universidade eu sou uma pessoa low profile, normalmente não falo muito, mas eu apresento sessões de educação financeira, eu estou em programas do Estado que falo para 200, para 300 pessoas, e lá estou eu, porque no princípio, quando comecei esse projeto, tinha algum medo, verdade, aquele medo de falar em público, mas eu sei que para o tipo de trabalho que eu faço, falar em público é fundamental, então nós temos que ultrapassar esse tipo de barreiras que aparecem no nosso caminho. Então, muito importante também, quando nós estamos a começar um negócio, é saber então o que é que nós estamos a fazer. Então eu queria falar um bocadinho aqui sobre a ideia, que é aquela parte do início, deixa eu projetar aqui melhor. Então é pensar, ok, que ideias é que eu tenho, que problemas é que eu vou resolver, ok? Então, por exemplo, eu quero iniciar uma boutique, ou eu quero vender casacos, ou eu quero, as pessoas pagariam pela sua solução, por exemplo, eu estou em Luanda e quero vender casacos de inverno. Ninguém em Luanda vai comprar o casaco de inverno, porque eu não sofri um cacimbozinho de nada, no máximo uma pessoa, duas, um familiar meu, e depois a coisa não vai evoluir. Então é pensar como é que eu posso vender essa minha solução, qual é a minha proposta de valor e como é que eu vou me destacar no mercado, porque existem sempre, e também não podemos ter medo quando já existe muita oferta relacionada àquilo que nós estamos a oferecer. O que é que nós temos que fazer? Temos que estudar a concorrência. Então, ver que tipo de concorrência é que existe, provar mesmo os produtos deles. Por exemplo, eu se quero vender bolos, então eu vou e compro o bolo daquele que eu acho que tem bons bolos, vejo o que ele tem de bom, vejo o que ele tem de mau, e trabalho desta forma, faço uma análise dos pontos fortes e dos pontos fracos do negócio do meu parceiro, do outro, da outra pessoa que vende os mesmos produtos que eu, e também faço uma análise dos meus pontos fortes e meus pontos fracos para poder melhorar. Então, é importante nós analisarmos a concorrência, e a concorrência é uma coisa boa, porque nos ajuda a melhorar. Então, muitas vezes, quando nós estamos sozinhos a prestar um serviço, desleixamos. Mas quando nós sabemos que existe a empresa A, B e C, que também presta esse serviço, então eu tenho que estar atento para poder estar à altura, porque senão os meus clientes vão embora. Então não sei se tem aí mais alguém que queira dizer mais alguma coisa, deixa eu ver mais aqui um outro link que eu preparei para vos enviar sobre isso, sobre alguns erros que acontecem nos pequenos negócios. Um deles é a falta de controle financeiro. Então, é importante haver controle financeiro nos negócios. Quanto é que eu vendi, para quem vendi, quanto é que custa esse produto antes de ir para o cliente, se eu tenho uma margem, quanto é que eu tenho de dinheiro no banco. Então, a falta de controle financeiro afeta muitos negócios. Depois, os negócios pequenos e grandes também. Depois, utilizar o dinheiro do negócio para gastos pessoais, ok? Nos negócios pequenos acontece muito que é o mesmo caixa, que entram as vendas, é lá onde vai sair o dinheiro que eu vou utilizar para as minhas despesas do dia a dia, então não podemos fazer essa mistura. E, tal como disse uma UNO, não comunicar a sua oferta também é um problema, porque eu comecei um negócio, quero vender, entretanto não falo nada a ninguém, estou eu sozinho fechado na minha loja ou a fazer a minha consultoria, mas sem ninguém saber. Então é importante que nós comuniquemos quando temos uma oferta, e eu vou partilhar com vocês aqui mais um artigo nessa linha, que são alguns erros que prejudicam alguns negócios, principalmente os mais pequenos. Então,
É pensar por que que, se eu já tenho um negócio, o que é que está a dar errado, por que que está a dar errado, o que é que eu posso fazer para melhorar. Outro ponto na altura da gestão é a parte da liquidez, que é o dinheiro que nós usamos no negócio para poder colocar o negócio a funcionar. Então, será que essa empresa tem dinheiro, vai conseguir fazer face às despesas imediatas que nós vamos ter? Será que eu estou a vender o suficiente para gerar dinheiro com novas vendas e prestação de serviço, para pagar salários, empréstimos, impostos que eu tenha? Porque muitas vezes nós queremos criar um negócio numa certa dimensão, mas ainda não temos vendas suficientes para poder sustentar aquela dimensão que nós queremos. Então, algo que atrapalha muito a gestão da liquidez no negócio é o fato de nós não termos um fundo de maneio bem controlado e ficamos muitas vezes sem dinheiro para pagar as despesas imediatas do nosso negócio. Por quê? Porque muitas vezes estamos a dar crédito a mais aos clientes, então mesmo que nós queiramos vender, temos que ter cuidado, estamos a ceder muito crédito ao cliente, podemos ficar com problemas caso esses clientes não cumpram. Então é importante nós tentarmos no crédito ao cliente, tentar que esse valor seja o mais baixo possível, se os clientes pagarem a pronto será o ideal, mas se entretanto tiverem um prazo de pagamento, convém que clientes que já tenham faturas em atraso não estejam a acrescentar faturas e depois não conseguem pagar, e isso cria muitos problemas em muitos negócios. Então é importante nós fazermos esse controle do tempo de pagamento, do prazo médio de pagamento dos nossos clientes. Depois, a seguir, o que é que nós temos também que controlar? A gestão, fazer a gestão da dívida dos fornecedores. Como é que nós fazemos essa gestão da dívida nos fornecedores? Nos fornecedores nós queremos ao contrário, que é, eu se tenho um negócio, tenho que tentar encontrar fornecedores que me deem um prazo de pagamento maior, que assim dá o tempo de eu fazer aquele meu fluxo produtivo, que é, vou comprei a mercadoria, vou produzir, se eu tiver a produzir alguma coisa, vou vender, o cliente paga, e quando chegar a altura de pagar a fatura do fornecedor, o ciclo já foi terminado e eu já consegui pagar. Muitas empresas, pequenos negócios, não têm atenção a esses ciclos, e o que é que acontece? Chega na altura de pagar o fornecedor, eu não tenho dinheiro para pagar as dívidas, então é importante nós controlarmos isso. Outro problema também que afeta a parte da liquidez dos pequenos negócios é a parte da gestão do estoque. Para quem trabalha com muito estoque, por exemplo, se eu tiver um armazém, se eu tiver uma loja e vendo comida, então eu tenho que ter atenção entre os produtos de loja e os produtos de estoque. Primeiro, porque o estoque representa dinheiro parado no meu negócio. Segundo, se eu tiver a trabalhar com perecíveis, tenho que fazer aquela gestão de substituição dos perecíveis, porque senão o estoque vai estragar em armazém. Por exemplo, também outro negócio que também tem muito dinheiro em estoque acumulado é o negócio de moda, por exemplo. Quem trabalha com moda, vende roupas, tem que ter as roupas aí para vender, e isso é muito dinheiro empatado, mas depois nós temos que ter atenção se aquela roupa ainda está na moda, se vai ser vendida ou não, ou fazemos descontos. O ideal é que consigamos controlar o estoque, um estoque médio, ou seja, em que nós tenhamos, por exemplo, uma semana, um mês de produção ou de venda, e a partir daí vamos renovando o estoque para o dinheiro fazer o seu ciclo, para não corrermos o risco de ter o nosso estoque parado, ok? Vou-vos mandar aqui também mais um link sobre isso, sobre a questão de termos a liquidez da empresa em consideração, porque há muitos negócios que de repente a pessoa aparece e diz, olha, fiquei sem dinheiro, já não tenho dinheiro, comecei um negócio e o dinheiro acabou. Por que que o dinheiro acabou? Muitas dessas questões.
eu faço sessões de empreendedorismo para muitas pessoas, e uma reclamação que surge muitas vezes tem a ver com, vendi por quilápia, dei o negócio aos clientes e depois ninguém queria pagar. Então, se nós tivermos esse controlo, mais fácil, temos sempre dinheiro dentro da empresa para fazer os nossos fluxos financeiros, ok? Não sei se tem alguém aí que tem uma experiência para partilhar, que tem alguma dúvida, que queira entrar e falar sobre isso. Ou se for envergonhado, pode deixar aqui uma mensagem no chat, que não tem problema. Sofia, tens alguma coisa a acrescentar aqui desses pontos que dissemos, que partilhei aqui? Eu acho que sim, eu acho que às vezes temos que ter muitas pessoas a iniciarem negócios, mas depois manter o cash flow é que é a parte mais difícil, porque ou vendemos, damos muito crédito, e quando dizemos crédito é fiado, e depois não pagamos, também é uma grande dificuldade. Agora já não, mas quando como a nossa moeda é muito instável, nós vamos comprar algo e compramos a 100, vendemos a 200, Desvalorização. a desvalorização, e depois quando vamos voltar a comprar já é 300 e perdemos o dinheiro, e muitas das vezes dizemos, não, começaste o negócio, não, o dinheiro depois não consegui manter, quando fui comprar já estava mais caro. Então, ser empreendedor aqui em Angola é um desafio muito grande, e se nós não tivermos essas noções que a Márcia está a dizer de finanças, não há nenhum negócio que sobreviva. Exatamente, e a questão das margens também é muito importante, porque às vezes nós até vendemos muito, consigo vender, mas no final do dia é um negócio que precisa de margem, eu não coloco essa margem. Então, quero vender rápido, coloco o preço muito barato, mas depois eu trabalho muito, e aí é uma expressão que as pessoas usam muito, trabalho muito e não ganho nada. Por quê? Porque nós estamos a trabalhar num negócio que muitas vezes não tem margem, e não conseguimos então fazer com que o negócio sustente a operação. Porque quando nós trabalhamos, seja numa empresa pequena, numa empresa grande, existe uma operação por trás daquilo, e essa operação tem um custo. Então, o que nós ganhamos, no mínimo, tem que conseguir custear a operação, ok? Então, quero que vocês levem em conta isso. Nós vamos até às 20h30, certo, Sofia? Sim, mais 10 minutos, isso também não tem problema. Sim, vamos até às 20h30, 20h40, então Sim. já estamos por aí a meio da nossa sessão, e é muito importante nós levarmos essas pequenas questões em consideração. Não quer dizer agora tenho que aprender tudo de uma vez, não. Se nós fomos buscando conhecimento, fomos fazendo formações, fomos nos associando aos nossos grupos profissionais, nós vamos aprender cada vez mais melhores maneiras de organizar o nosso negócio. Por exemplo, relativamente a isso que nós estávamos a falar sobre o equilíbrio do negócio, sobre o gerar cash flow, então nós temos que, por exemplo, saber que custos fixos e que custos variáveis é que tem o nosso negócio. Negócios com muitos custos fixos, que são despesas que eu tenho todos os meses, ou seja, se eu tiver a pagar uma renda de casa, ou se eu tiver uma máquina que eu depois preciso de descontar o valor dessa máquina ao longo do tempo, isso é considerado um custo fixo. Então, outro erro que as pessoas cometem é colocar logo no princípio do negócio muitos custos fixos. Eu não tenho condições ainda, mas quero comprar a loja em vez de alugar, quero comprar um carro, quero comprar uma moto, então todo esse custo vai impedir com que o meu negócio cresça se eu não tiver condições, ok? Então, vocês podem falar isso, como disse a Sofia, quais são as principais dificuldades que vocês têm encontrado, fora o que nós estamos a falar aqui, para podermos conversar mais sobre isso. Então, quando nós formos vender, temos que ter em consideração que custos
é que nós estamos a descontar. Depois, para nós atingirmos então aquele crescimento, para querer crescer, o que é que nós temos que fazer? Estar atento às tendências do mercado em que nós estamos, ok? Trabalhar na formalização. Eu posso começar o meu negócio só em casa, de uma forma informal, mas se eu quiser dar um outro salto, por exemplo, prestar serviços a empresas grandes, eu vou ter que formalizar, eu vou ter que criar uma empresa. Posso começar como um empreendedor, criar uma empresa em nome individual, é possível, ou criar uma sociedade e a partir daí ir então formalizando a minha atividade. Depois, é preciso fazer, o networking é fundamental, porque só assim é que nós vamos saber onde é que estão as melhores oportunidades. Então, há vezes que se nós temos contacto mesmo com as pessoas que prestam o mesmo serviço que nós, se eles não tiverem capacidade de atender um cliente, podem nos contactar para fazermos uma parceria, ou até podem ceder o serviço A ou B para nós, porque nesse momento não têm condições, também são pequenos, não conseguem fazer um serviço muito grande juntos. Então, muitas vezes, quando nós estamos sozinhos, é importante procurarmos formas de nos associarmos por meio de parcerias a outros negócios e empresas. O mundo quer saber em que parte está parada sem produção, não consegui perceber. Mano, se quiseres, podes formalizar um bocado aqui, podes entrar e falar. Que tens partes paradas, né? Empresa de contabilidade, formação profissional e consultoria em RH. E algumas dessas áreas estão paradas, mas estão paradas por quê? Porque não tem negócio, tens alguém que tem capacidade comercial nessas áreas, não tem tido venda a nível de formação, ok? O que é que as pessoas querem em formação? Que formações é que estão a ser dadas? Que formações é que têm tido destaque no universo das formações? É a tal questão que nós falamos sobre olhar para a concorrência ou até olhar para empresas maiores, ok? A minha oferta pode ser mais pequena, mas eu vejo o que é que os outros estão a oferecer, os outros que têm realmente essas vendas, já te vou passar a palavra e eu ofereço também. Então, como é que está a viver essas dificuldades, Mano? Na verdade, até o diagnóstico já está feito. O que é que acontece? Nós começamos o projeto com 2 serviços apenas, que é o serviço de contabilidade e formação profissional. Okay. Logo, a nível de formação, nós trabalhamos mais a base de indicação. Acho que é onde houve o problema e nós nos acomodamos. Só que as indicações chegam um momento em que as pessoas que te compram deixam de comprar. Nós, inclusive, temos o Centro de Formação credenciado pelo INEFOP, temos aproximadamente 20 cursos profissionais credenciados, mas, honestamente, há um ano para aqui, as formações que a gente tem ministrado é mais a base de indicações, em que a empresa que fez formação conosco nos indica e nós aparecemos, apresentamos o serviço e o outro também abraça o desafio. Mas a nível de vendas internas que é as vendas de boca a boca, como costuma dizer, que é bater as portas dos clientes ou fazer divulgações em massa, infelizmente por alguma razão que eu já tentar mesmo descobrir, não temos conseguido efetivar vendas mesmo. Um grande desafio nas vendas é a questão, já te dou a palavra para continuar, é a questão da praça, ou seja, onde é que estão aqueles clientes que eu quero atingir? Muitas vezes nós podemos estar a comunicar com um tipo de cliente, mas o nosso serviço é para outro tipo de cliente. Então é pensar qual é a nossa faixa de preços, se a nossa faixa de preços está ajustada, que parcerias é que nós podemos fazer, por exemplo, é muito interessante para quem vende, por exemplo, cursos abertos ao público, é mais difícil nós captarmos várias pessoas de uma vez do que temos um contrato com uma empresa. Então, se vocês têm tido mais sucesso na parte de conseguir
esses contratos por empresas, se calhar se apostarem mais nisso comercialmente, podem ter mais sucesso. Depois, usar as redes sociais também a nosso favor, não só publicação, mas aquela questão do patrocínio mesmo. Porque se nós não patrocinarmos, e agora já existem muitas agências que não se precisa pagar tanto, e eles fazem esse trabalho, as pessoas não vêm, não têm acesso às nossas ofertas. Então, é ver nesse sentido se eu estou mesmo a chegar àquele cliente que eu desejo. Porque agora também existe muita questão da perda do poder de compra, e isto, as pessoas perdem o poder de compra e isso se reflete nos nossos negócios, ou seja, nós vendemos menos, então temos que procurar estratégias para mostrar o valor desses cursos que nós estamos a oferecer. A empresa XYZ valoriza o nosso curso, ou um curso, por exemplo, de fazer os salários para pessoas licenciadas em RH é um fator positivo na altura da contratação. Então, dessa forma, eu até posso atrair estudantes que não têm aquela parte prática, que foi o que nós falamos no início. Então, pode ser que mudando o público eu consiga atrair mais pessoas. Deixa eu ver aqui, tem algumas coisas para ler. O Baldwin diz que é ter uma gráfica, mas que os equipamentos são caros. Sim, está a levar em conta os financiamentos que existem, exatamente, e existem até eles têm vários tipos de crédito. Por exemplo, no microcrédito tem o crédito solidário, que se eu tiver a fazer um negócio em conjunto com várias pessoas, tiver sócios, etc., ou, por exemplo, as senhoras que vendem na praça, todos são responsáveis por aquele crédito. Então, é uma forma de eu ver isso. Depois, o Balduino também pode querer começar um negócio de uma forma muito grande que ainda não é possível. Então, tem que ver com as condições que tem nesse momento o que é que pode começar para iniciar a sua atividade nesse sentido. Mas se nós não nos organizarmos para isso acontecer, nunca vai acontecer. Então é saber qual é o custo das máquinas, saber em que zona é que vai ficar, saber que tipo de clientes é que vai captar, porque até pode comprar as máquinas e depois chegar à conclusão que não consegue os clientes porque são empresas. Então tem que fazer essa análise toda. O Absalão diz que trabalha em comércio e prestação de serviços, a banca cria dificuldades no acesso ao crédito. É assim, relativamente à banca, qual é a questão? Que eu digo muitas vezes às pessoas, o banco também é um negócio, ok? Então, o banco, quando vem lidar conosco, lida conosco, empresta-nos o dinheiro sabendo que irá receber o seu dinheiro de volta e irá ganhar dinheiro com isso. O que é que eu quero dizer? Que quando nós não apresentamos as condições ideais para eles, o nosso crédito é rejeitado porque é mais arriscado. Okay? Por isso também é que o microcrédito tem taxas mais altas, porque o microcrédito não tem tanta burocracia, mas em compensação, para eles como negócio tem mais risco. O que é que isso significa? Significa que nós vamos ter que pagar mais para poder obter esse crédito. O Josemar tem como objetivo fornecer aulas domiciliares, gosto muito, preparatórios e reforço escolar, mas quero crescer o serviço de consultoria. Consultoria em quê? De quê? Ok? Consultoria para quem? Para pessoas que querem evoluir, alguma espécie de coach, consultoria para estudantes que não conseguem estudar, para quê? Podes falar, Josemar, pode falar. Boa noite a todos mais uma vez. Boa noite. Exato. Eu tenho um projeto cá na centralidade do Quilamba. Esse projeto é denominado como Oficina de Saber. Eu forneço aulas domiciliares, aulas particulares, e agora consegui um espaço onde eu estou a criar algumas turmas para poder fornecer os preparatórios e também aulas mesmo, principalmente para ensino primário e ensino médio.
No entanto, eu sou formado em economia e gestão e trabalho com contabilidade. Eu quero acrescer a este meu projeto a consultoria de contabilidade, consultorias financeiras para empresas, exato, para empresas, né? Empresas de médio porte. E eu gostaria de saber como eu posso agregar este serviço ao meu projeto, ou se seria melhor eu não agregá-lo, né? Torná-lo também um projeto particular. Qual seria a melhor forma de eu poder conciliar esses dois projetos? O som, Márcia. Esqueci-me do som. Pois, eu estava a dizer, Josimar, pois é, porque a oficina do saber, junto com o serviço de consultoria, se tivesse, por exemplo, uma empresa de contabilidade e a partir dessa empresa de contabilidade tivesse um serviço de prestar consultoria a pequenas empresas, estaria mais ajustado, ok? Quando tem estes dois negócios, eles até podem fazer parte da mesma empresa. Eu tenho uma empresa que tem dois negócios, tem essa oficina do saber e tem um outro negócio com uma outra denominação dentro da mesma empresa que presta estes serviços de contabilidade e consultoria. Então, a tal questão, Josimar, é sobre nós estarmos nos meios dos empreendedores para poder apresentar esses serviços que nós temos. Então, onde é que estão essas pessoas que têm pequenos negócios que precisam de formação ou precisam de fazer a sua contabilidade? Como é que eu posso chegar até elas? Como é que eu posso mostrar que tenho esse conhecimento? Por exemplo, mediante uma página do Facebook, como nós, porque agora as redes sociais estão aí e nós podemos aproveitar muito para comunicar os nossos negócios. Então, eu se quero começar a fazer essa consultoria, tenho que mostrar que eu tenho conhecimento sobre o negócio, ok? Então, vou falar sobre contabilidade, vou falar sobre impostos, vou até algumas vezes fazer algum tipo de apresentação gratuita para as pessoas poderem conhecer-me, para a partir daí eu conseguir captar outro tipo de clientes que possam então pagar pelos meus serviços. A oficina do saber é muito interessante, existem muitas crianças com dificuldades em várias disciplinas, então se eu tiver um conjunto de vários explicadores, eu conheço várias empresas assim, se eu tiver um conjunto de vários explicadores, que até posso agregar também o serviço online das pessoas que estão mais longe e precisam de um explicador, há muitos alunos que fazem aulas no Zoom, e a partir daí eu tenho um serviço de maior qualidade, em que os clientes vão então atrair os outros, mas a minha sugestão para o Josimar é que tenha uma outra denominação, pode estar dentro da mesma empresa, para poder prestar esse serviço mais voltado mesmo para a questão da consultoria, porque se misturar tudo, as pessoas clientes vão ficar confusos. Dizer, mas ele dá aulas de reforço e agora também faz contabilidade, então pode ser um bocado confuso se nós não conseguimos separar bem as águas. Sim, sim, Josimar, está à vontade. Nesse caso, eu poderia, né, criar um grupo de empresas, tipo uma empresa que orienta, né, as outras empresas. E prontos, né? No quesito que a Márcia acabou de mencionar sobre as aulas online, eu por acaso também já fazia esse tipo de modalidade. Eu, por exemplo, eu lecionava algumas cadeiras do ensino superior, como gestão financeira, matemática elementar, para o exterior, propriamente para Portugal. Okay. Mas, infelizmente, eu parei por causa de algumas atividades que foram me apertando o tempo e também tive alguns problemas com os meus aparelhos. Outro aspecto que eu quis aqui abordar, que eu gostaria mesmo de receber uma sugestão muito prática, é para um projeto novo que eu tenho. Eu quero lançar um projeto de intermediações.
propriamente para vendas de imóveis. Uma imobiliária. Uma agência Sim, imobiliária. exato. Será um negócio mais extensivo, porque além de lotes, casas, eu também farei a venda de carros, barcos e pronto, diversos produtos. O meu principal objetivo, desculpa cortá-la, é saber, eu já sei que o tipo de pessoas, ou o meu nicho para esse tipo de projeto, são pessoas de alto padrão, porque são produtos caros. E esses tipos de pessoas são encontradas num determinado local. É um pouquinho difícil ter acesso a elas. Então, quais são as estratégias que eu posso usar para me aproximar mais desse tipo de pessoas, para me enquadrar nesse grupo de pessoas, poder torná-los meus clientes? Exatamente. Josemar, o que é que eu queria dizer? O Josemar quer fazer muita coisa ao mesmo tempo e tem que ter parceiros para conseguir fazer tudo, senão não vai conseguir fazer nada. Ponto 1. Segundo ponto, sobre o serviço de intermediação. Nós agora podemos estar todos espalhados pelo mundo, mas na internet está todo mundo lá. Nós temos é que saber esquematizar quem são as pessoas que nós vamos querer encontrar. Idade, localização, nível de formação. Então, fazendo esse tipo de filtros, quando nós fazemos campanhas nas redes sociais, nós conseguimos atingir muita gente que não nos conhecia. Depois, é ter atenção que tipos de serviços já existem nesse segmento e o quão evoluídos estão. Por exemplo, nesse tipo de serviço específico que o Josemar falou, existe a Angocasa, existe o Angocarro, ok? Então, aí eu tenho que pensar qual a vantagem, né, que eu vou oferecer às pessoas, ou que apoio é que eu vou dar a essas pessoas, que o problema deles eu vou resolver, para eles trabalharem comigo e não com nenhuma dessas agências que estão no Angocasa ou no Angocarro, ok? Que vantagens é que eu posso oferecer e começar a estruturar um negócio com base em um negócio que já existe e negócios de imobiliárias, intermediação existem. Tenho que saber que tipo de autorizações eu tenho que ter para esta minha empresa e pensar em ser, não é só querer abrir um negócio, mas que tipo de formação ou de formações extras é que eu tenho que ter. Por exemplo, eu tenho que saber de valorização de imóveis, eu tenho que ter, se eu quiser ter uma empresa de verdade, tenho que ter uma autorização específica. Então é pensar, ok, o que é que eu preciso agregar para poder dar um valor, para o cliente poder dar um valor a esse tipo de negócio. Por exemplo, eu nesse momento, se quiser arrendar um carro, se quiser arrendar uma casa, se quiser comprar um carro, eu vou à internet e procuro, eu vou aos sites do Facebook e procuro e vejo ofertas. Se calhar, se o Josemar tiver pessoas ao seu lado que estejam a fazer essas vendas, primeiro é mencionar que faz esse serviço e depois é prestar o serviço da melhor maneira possível, ou seja, colocar esses bens que as pessoas têm à venda em sítios que as pessoas não vão, porque se nós estivermos a oferecer, os clientes aparecem. Certo. E relativamente aos parceiros, eu tenho alguns parceiros, porque não seria mesmo possível eu tomar conta de tudo sozinho, né? Sim, não é? Exato. Tá bom, tá bom. Muito obrigada, Josemar. Nós estamos a chegar ao nosso finalzinho. Não sei se alguém aqui tem mais algum desafio e que queira partilhar conosco. A parte dos negócios que nós temos que levar em conta, para além daquela projeção do plano, como é que eu vou começar, é a operação no dia a dia. E a operação é que gera muitos desafios, então ou o carro que avariou,
ou a renda que subiu. Então, são esse tipo de coisas que nós temos que ir ajustando para conseguirmos fazer com que o nosso negócio cresça. E depois é a parte do marketing, que também mencionamos aqui, a parte de estarmos dentro de nossos grupos de profissão ou de negócios, aproveitar oportunidades que existam como essa. Normalmente as minhas palestras são pagas, normalmente eu trabalho para empresas, mas vocês tiveram a oportunidade, estamos aqui hoje, estamos a conversar. Existe muita coisa gratuita na internet, existe o YouTube, que tem, e mesmo o Instagram, que tem muito conteúdo gratuito de profissionais credenciados. Então nós temos que ter atenção às pessoas que nós seguimos para aprender com elas e ver, não, este é um profissional de valor, é credenciado, trabalha num banco, representa a instituição ABC, etc. Eu posso aprender com ele e a partir daí eu sigo aquela pessoa e vou aprendendo e vou implementando as coisas que eu for aprendendo. Então, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa comigo aqui hoje. Espero que sigam o Canva Rico, que pesquisem estes links que eu mandei e passem pelo site, porque temos outros, com muito conteúdo, não só meu, mas também de convidados nossos nessa linha de pessoas que têm muito conhecimento para partilhar. E espero vos encontrar em próximas oportunidades e que vão lá, sigam a PWN e digam como é que correu aqui a apresentação. Olha, Márcia, foi ótima, foi mesmo muito boa. E antes de terminarmos, eu queria que disse para todos nós aqui que todo angolano, eu digo que todo angolano é empreendedor, alguns mais, outros menos, mas todo angolano já fez um pequeno negócio e a ambição de todos é que evoluir e trabalhar por conta própria. Queria que nos deixasse aqui um conselho ou uma frase que muito te identifica. Eu tenho muitas frases que me identificam. Uma das minhas preferidas, eu vou partilhar algumas. Uma das minhas preferidas que está na minha bio do Instagram é: um dia vamos rir disso tudo. Que é: desafios acontecem. Nós vamos ter nisso, temos negócios, quem já experimentou, quem já teve um negócio, sabe que há desafios, que problemas vão acontecer, que muitas vezes nós estamos desanimados e para mim outro mantra que eu sigo na minha vida é: chorar é só um dia. Então nós podemos ter um dia para chorar, mas no dia seguinte temos que ir à luta. Não correu bem, a coisa não foi como nós queríamos, a pessoa não pagou a fatura, a empresa não fechou o contrato, mas existe sempre o dia seguinte. E se nós continuamos a ir à luta com positivismo, em querer aprender, em querer evoluir, nós vamos conseguir ir para a frente aos poucos. Então essas duas eu acho que seguem muito comigo, que é o chorar é só um dia e um dia ainda vamos rir disso tudo. Pai, é excelente, porque o fato do dia correr mal não quer dizer que temos que baixar os braços, vamos conseguir, vamos para outro dia, porque se nós vemos assim Steve Jobs, os grandes empreendedores não venceram no único dia, foi sucessivamente estar a tentar. Exatamente, e existe a questão, Sofia, da comparação. Nós muitas vezes comparamos-nos muito com pessoas que estão em momentos diferentes dos nossos, pessoas que têm idades diferentes das nossas, pessoas que têm um background diferente do nosso. O Steve Jobs, a essa idade, já não acabou a universidade, não fez isso, não fez aquilo, mas aquilo era outro momento, eram outras pessoas, tu não sabes quem era o pai, quem era a mãe, quem era o esposo, que tipo de condições é que as pessoas têm. Então, o que nós temos que fazer, temos que olhar para os outros como inspiração e temos que olhar para nós, e a comparação tem que ser eu ontem e eu hoje. Eu ontem o que é que eu fazia, o que é que eu não conseguia, e eu hoje o que é que eu consigo realizar, o que é que funciona para mim, os passos que eu já dei e não fiquei parado. Então é isso. Márcia, olha, muito, mas muito obrigada. Olha, melhor não podia ser. Eu agradeço essa disponibilidade em nome da PWN. Eu peço também que sigam o Canva Rico. Por acaso eu sigo a página, sigo no Instagram, não, sigo no LinkedIn e também tenho o website, tem artigos muito, mas muito bons. Eu peço que todos vão lá, sigam. E é sempre bom aprender.
principalmente de finanças. Obrigada por todos estarem aqui também neste webinar da BWN e vamos mantendo contacto. E Márcia, muito, mas muito obrigada. Obrigada a todos. Quem quiser depois falar comigo pode sempre mandar uma mensagem no LinkedIn, no Instagram, e vamos conversando, tá bem? Muito obrigada, até a próxima. Obrigada, até a próxima. Obrigada a todos.